Oi pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar sobre um tema muito delicado, mas muito importante de ser abordado. Hoje vamos falar sobre a perda de um ente querido. Vamos falar sobre a morte. Bom, primeiro, quando a gente tem que entender sobre a morte, a gente precisa definir o que é a morte. E a definição mais simples talvez seja o final de um ciclo. O final do ciclo da vida. O final do ciclo desta vida. Essa é a única certeza que nós temos, que um dia nós vamos morrer. O que eu acho muito interessante é que a percepção que a gente tem sobre a morte ela é muito relativa à nossa cultura. E infelizmente a nossa cultura ela não sabe lidar de uma forma muito saudável, eu diria, muito positiva com relação à morte. Não sei se você sabe, mas um exemplo muito interessante com relação à noção de percepção sobre a morte é, por exemplo, aquele meme que ficou muito famoso daquele povo na África, especificamente em Gana, que dançava com caixão. Aquilo é um momento muito interessante, é uma questão cultural de como eles enxergam que, apesar de ser um momento triste, eles querem transformar num momento animado da pessoa, porque a vida da pessoa é muito mais do que a morte e eles querem trazer a felicidade para aquele momento de transição daquela pessoa, não só para ele, mas para a família dele também. E a nossa cultura, ela não vê dessa forma, ela vê a morte como um processo de perda, um processo de luto, um processo muito triste, né? E é interessante a gente reconhecer a dualidade dos processos, reconhecer que você tem que sim viver um momento de tristeza, mas também você tem que viver após isso a superação e transformar isso em algo bom. Então vamos agora abordar algumas formas diferentes que a gente pode estar abordando, algumas percepções diferentes que a gente pode estar abordando em relação à morte. A primeira coisa que eu posso dizer para vocês é a noção de dualidade. Sempre que você tiver algo negativo, algo ruim, vamos ter algo positivo também somado a isso. Então toda a perda e toda a separação nos proporciona autonomia e independência. Então todo o processo de perda vai proporcionar a gente crescer, vai proporcionar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Ok? Isso é um grande primeiro ponto que a gente pode observar em relação à nossa perda de um ente querido, de alguém importante na nossa vida. O que nós aprendemos com eles, o que nós levamos da convivência com eles para nós. E outra percepção muito interessante que eu gosto de dizer com relação à morte, ao final do ciclo da vida, é que ela é apenas o final do ciclo. Não é que eu quero minimizar, mas eu gosto de dizer assim, todos os dias da nossa vida nós vamos viver e um dia nós vamos morrer. E aí eu me questiono por que talvez um dia na nossa vida seja mais relevante, mais importante para as pessoas que a gente ama do que todos os outros dias que a gente viveu com ela, todos os momentos bons, certo? Então, se apegar às coisas boas, reconhecer o final como algo inevitável e algo que todos nós temos que viver, mas de fato nos apegarmos àquilo que foi bom, aquilo que nós levamos para a gente. Para você viver toda a perda, você precisa passar por 3 fases. São elas: primeiro, a raiva, depois a tristeza e por final a superação. O que é importante nós entendermos sobre essas três fases é que, primeiro, não têm um tempo fixo para elas. Pode ser 5 minutos, 10 segundos, alguns anos, ok? E outra coisa que é importante é que, sim, para nós chegarmos na superação, nós precisamos passar pela raiva, pela tristeza antes, ok? E é nessa ordem, sim, via de regra. Então vamos lá, vamos entender a primeira, a raiva. A raiva ela vai vir daquele sentimento de injustiça e não reconhecimento, que é baseado naquela percepção que você me abandonou sem o meu consentimento, eu não deixei você ir, e por que você foi? Então, quando você tem a perda de um ente querido, é esse sentimento de que você não queria que ele fosse ainda. E ali naquele instante você tem que sentir a raiva e você deve expressar. Normalmente é aquele primeiro choro, e é um choro mais alto, é um choro mais forte, é um choro com raiva, é um choro de raiva. Logo em seguida, depois que você tem essa primeira percepção sobre essa raiva, você expressa ela de uma forma natural, sem suprimir esse sentimento de raiva dentro de você, e aí sim vem o sentimento de tristeza, o sentimento da perda. Eu não vou ter mais esta pessoa, eu não vou ter mais você do meu lado. E aí é um choro mais... é um choro triste, não é um choro... é um choro às vezes desesperador, mas é um choro
de tristeza, é um choro de pesar. E importante, nós temos que viver isso. Alguns pacientes chegam no consultório e falam: nossa, eu tô aqui com você conversando e eu tenho vontade de chorar. E aí eu digo para os meus pacientes: então chora. Isso é importante. Deixe isso fluir por você. Permita-se reconhecer esta emoção e deixar que ela saia, que ela flua por você. E aí quando você vive a raiva e você vive a tristeza no período que tiver que viver, a gente fala clinicamente que o luto ele é no máximo 2 anos, ok? Mas não é uma regra. E a gente fala que depois desses 2 anos você tem a tendência a entrar num quadro depressivo. Mas viva o período que você tem que viver para você assim chegar na sua superação. E o que é superação? Você ver todas as coisas boas, todo o aprendizado, todas as boas memórias que você carrega, e realmente o que sobra no final tem que ser uma saudade, mas uma saudade boa. Mais para frente vamos entender como trabalhar essa saudade de uma forma mais saudável. É comum, com relação à perda, nós carregarmos alguns sentimentos não muito positivos, vamos dizer assim. Dentre eles, o que eu percebo na minha prática clínica são 2 sentimentos muito comuns: a culpa e o arrependimento. A culpa ela sempre vai vir daquela frase do tipo: se eu soubesse que ia ser assim, se eu soubesse eu faria diferente, sempre o se. E eu digo, a culpa não é biológica. A pessoa que vive na culpa, ela vive no passado, no que ela poderia ter feito. Mas existe um ponto, a gente não pode voltar no passado. A gente não pode mudar o que a gente fez ou o que a gente não fez. Mas a gente pode mudar a forma como a gente enxerga tudo isso. Esse é um fator muito importante. Quando os meus pacientes chegam com esse sentimento de culpa e de arrependimento no consultório, eu digo para eles, a culpa não é biológica. Eles falam, como assim, Adriano? O que você quer dizer com isso? Eu digo, animais na natureza, eles não sentem culpa. E eu dou esse seguinte exemplo. Uma leoa, ela vê o filhotinho dela morrendo de fome porque ela não conseguiu produzir leite, porque ela não conseguiu caçar e se alimentar. E ela vê o filhotinho dela morrer. E o filhotinho dela morre. Ela fica triste? Com certeza ela fica triste. Ela chora pela perda do filhotinho? Sim, ela chora pela perda do filhotinho. Ela vira as costas e vai embora e ela segue a vida dela. E ela não olha mais para trás. Ela não lembra mais daquele filhotinho. E aí a pergunta, como ela tem a certeza dentro dela de que ela fez tudo o que ela podia dentro dela? E a resposta é muito simples. Porque se ela pudesse ter feito algo de melhor, com certeza ela teria feito. Compreendam, você fez o melhor que você podia com aquilo que você tinha naquele momento. E se você não fez, é porque você não tinha condições, porque você não tinha consciência, porque você não tinha energia para fazer aquilo. Então, fique em paz com você. Isso é muito importante. Com relação à tristeza. A tristeza para mim nada mais é do que um sentimento de perda. Quando você perde algo que é muito importante para você e você não consegue mais ter aquilo, esse sentimento de perda traz a noção da tristeza. E o que é muito importante a gente entender com relação à tristeza é a noção de se apegar, como a gente falou. Toda perda e separação traz autonomia e independência. E como você escolhe olhar para essa relação, para essa pessoa que você perdeu. Para as pessoas que vivem a tristeza, eu digo para eles, se apeguem às coisas boas. O final é só o final. Mas tudo que você tem de bom, que você leva dessa pessoa, é o que realmente importa. E aí eu gosto de conversar com essas pessoas e perguntar para elas. Eu pergunto para vocês que viveram, se não viveram, vão viver perdas nessa vida. É normal, faz parte da vida. Com relação aos seus entes queridos, aqueles que já se foram, seja por que foram embora, seja porque partiram, seja porque foram para outros lugares, outras regiões, que partiram. Quais as lembranças boas vocês têm deles? O que você aprende? Quais são as boas memórias que você carrega? Alimente essas boas lembranças, alimente essas boas memórias. Isso é o que de fato a gente leva para a nossa vida, essas coisas boas. E com relação à saudade? A saudade, ela é essencial e ela faz parte do nosso ser e ela faz parte sim da superação. E como eu falo para os meus pacientes e como eu faço para matar a minha saudade daqueles que já foram? E eu falo, e eu digo, se olhe no espelho. Você é a somatória de todas as pessoas importantes que passaram na sua vida e que passam. Então eu digo, se olhe no espelho e veja o quanto de você, o quanto deles existe em você.
quantas boas qualidades, quantos traços, traços no rosto, o cabelo, os olhos, a boca, quantos traços você carrega dessas pessoas, quantos ideais, quantos aprendizados. Eles vivem em nós e nós honramos eles a todos os momentos quando nós fazemos o nosso melhor. Que vocês compreendam que a perda ela é necessária. Eu diria, a perda é natural. Nós vamos ter perdas. Uma paciente disse para mim uma vez e foi muito interessante. Ela falou assim: se você não quer viver perdas, então morra. E eu olhei para ela e falei assim: você tem razão. Mas aí ela falou: mas se eu morrer, eu vou proporcionar a perda dos outros. Aí eu virei e falei: então é inevitável. Ela falou: é inevitável. E de fato é inevitável. A perda é algo natural. E toda a perda proporciona crescimento. E é para isso que nós vivemos a nossa perda. Fisiologicamente, a gente tem 3 grandes perdas na nossa vida. A primeira delas é quando a gente nasce. A primeira grande perda e separação, quando nós nascemos e nós cortamos o nosso cordão umbilical. A segunda grande perda e separação que nós vivemos é quando a nossa mãe para de nos amamentar. E sim, ali a perda do contato da boca com o seio da mãe é a nossa segunda grande perda e separação. E a nossa terceira grande perda e separação é quando a gente sai definitivamente da casa dos nossos pais. E essas 3 fases é quando nós ganhamos grande autonomia e independência. Nós crescemos como pessoas e como indivíduos. E eles, os nossos pais, as pessoas que cuidam de nós, que zelam pelo nosso bem-estar e pela nossa felicidade, vão ficar muito felizes quando a gente cresce e a gente sai do nosso ninho. Para finalizar, eu gostaria de trazer uma pergunta para vocês poderem encarar de uma forma diferente a nossa perda e separação. E eu falo isso para os meus pacientes: se fosse o contrário, se você tivesse partido e a pessoa que partiu estivesse aqui na Terra, como você que partiu gostaria que essas pessoas vivessem? Que elas vivessem tristes, sentindo sua falta, não conseguindo fazer as coisas da vida dela? Ou que elas estivessem bem, felizes, alegres por tudo que você proporcionou para elas? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Como você escolhe viver a sua vida em relação a eles? Porque eu garanto, se você estiver bem, eles com certeza vão estar também. Fica aqui a minha reflexão, fica aqui a minha forma de enxergar tudo isso. E é isso. Muito obrigado, tudo de bom. Tchau, tchau.